Nós vamos então iniciar o nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade, resumo teórico das ações humanas, né? Então, aqui o nosso tema, resumo teórico do móvel das ações humanas, né? Esse é o tema correto. É a questão 872, Kardec trouxe para nós essa única questão, mas trazendo aqui vários pontos relacionados, né, com o livre-arbítrio, com fatalidade, com, aqui conforme o nosso sumário, né? Então ele fala para nós sobre a liberdade natural, escravidão, liberdade do pensamento, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro, e esse resumo teórico que nós estamos estudando. Nós iniciamos no encontro passado aqui alguns parágrafos dessa questão, e a gente vai finalizar então aqui nesse nosso encontro. A última parte aqui que nós lemos, Kardec dizia: a fatalidade não é, entretanto, uma palavra vã. Ela existe no tocante à posição do homem na Terra e às funções que nela desempenham, como consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu, como prova, expiação ou missão. Sofre ele de maneira fatal todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências, boas ou más, que lhe são inerentes. Mas a isso se reduz a fatalidade, porque depende de sua vontade ceder ou não a essas tendências. Os detalhes dos acontecimentos estão na dependência das circunstâncias que ele mesmo provoque, com os seus atos e sobre os quais podem influir os espíritos através dos pensamentos que lhe sugerem. E aí faz uma referência aqui à questão 459, né, quando os espíritos respondem a Kardec que o plano espiritual influencia aqui no mundo físico muito mais do que nós imaginamos, dizendo até que são eles que nos conduzem na maioria das vezes. Então aqui nesse último trecho que eu li, houve até que um destaque por parte de Kardec, quando ele coloca que os detalhes dos acontecimentos estão na dependência das circunstâncias que ele mesmo provoque com os seus atos. Então, quando se pensa em fatalidade, imaginando que tudo se encontra devidamente programado, que o indivíduo acaba não tendo responsabilidades sobre aquilo que recai sobre ele, tirando a responsabilidade das suas ações, esse pensamento acaba sendo de uma forma bastante confortável por parte daqueles que se eximem da responsabilidade das escolhas que faz. Então nós lembramos que temos aquele roteiro, só reforçando aquilo que nós já tratamos várias vezes. Temos aquele roteiro inicial, programado no plano espiritual, que nós devemos cumprir aqui na nossa encarnação. A forma como nós desempenhamos esse papel depende então da nossa vontade, das nossas tendências, das nossas escolhas. E a partir das escolhas que nós fazemos, nós temos então consequências. Essas consequências podem surgir, como foi colocado para nós aqui, a partir das circunstâncias que nós mesmos provocamos a partir dos nossos atos. Ilustrando, o indivíduo tem uma encarnação em que ele tem que vivenciar determinadas experiências relacionadas com provas, relacionadas com expiações. Ele, então, de acordo com essas tendências que, de acordo com a sua natureza, são tendências inferiores, ele vai acabar se envolvendo como uma necessidade evolutiva com experiências diversas que vão fazer com que ele tome suas decisões visando sempre o seu crescimento, a sua melhoria. O indivíduo, então, supondo que ele tenha uma tendência
uma fraqueza à violência, uma fraqueza para a corrupção, ele então se vê diante de uma situação. Embora muitos detalhes não sejam programados, eles podem ser previstos. Se diante dessas situações de violência ou de corrupção ele cede a essa tendência, e nós imaginamos então que ele seja preso por causa de uma agressão que ele praticou, e essa prisão acaba fazendo com que ele tenha a sua existência limitada a essa punição, ele acaba desperdiçando tudo aquilo que foi programado para a sua existência se tivesse tomado a decisão correta. Um outro caso que nós podemos ilustrar foi um daqueles que nós estudamos no livro Juventude Interrompida, onde nós tivemos ali uma quantidade significativa de depoimentos de espíritos que tiveram, nesse caso, desencarnações precoces. Então nós já conversamos sobre essa expressão, que ela é utilizada no meio espírita de um modo equivocado, quando se fala sobre desencarnação precoce. Nós vemos então ali uma criança, um jovem ou até mesmo um adulto que desencarna precocemente. Na visão geral, vem como uma ideia de que essa precocidade estava prevista, mas como o próprio nome traz para nós, se ela é precoce, ela acontece antes da hora. Porque mesmo para uma criança, se existe uma programação reencarnatória para que ela desencarne durante aquele período da infância, ela não está desencarnando antes do tempo. Ela simplesmente cumpre o tempo que ele foi programado. Mas nesse livro, Juventude Interrompida, nós tivemos vários e vários casos de espíritos. Seu irmão, Dudu, então tem experiência pessoal, né? Nós tivemos depoimentos de vários espíritos que relataram desencarnações precoces por escolhas equivocadas que fizeram. Nós tivemos, por exemplo, para a gente lembrar, estudamos esse livro, né, lá na Sala Espiritismo Net Jovem, uma jovem que acabou engravidando durante a juventude, uma desencarnação precoce, antecipada, já que não era para que ela engravidasse naquele momento, embora o seu compromisso com o namorado, com o espírito que queria reencarnar através dela, tudo tivesse programado, mas ela acabou se precipitando, o casal acabou se precipitando, e então houve a gravidez. Diante do desespero, ela era de família espírita, ela então optou pelo aborto. Esse aborto não estava programado. A partir desse aborto, ela teve complicações e acabou desencarnando com uma hemorragia. Então ela, primeiro, a gravidez foi precoce. Não estava programada essa gravidez. Segundo, o aborto foi uma escolha dela. Não estava programado esse aborto. Terceiro, a desencarnação precoce. Não estava programada essa desencarnação. Então poderíamos pensar que tudo isso se encontrava na sua programação. E na verdade não. Depois da sua desencarnação, através do seu depoimento, nós tomamos conhecimento de que tudo que foi programado é para que ela reencarnasse, para que ela tivesse um casamento equilibrado, para que aquele espírito com quem ela tinha um compromisso do passado acontecesse de um modo equilibrado e tudo mais, mas não. Acabou vindo tudo diferente do que foi programado. Então a programação é feita, mas o espírito, então, através do seu livre-arbítrio, começa então a definir quais são os detalhes que virão como consequência. Como eu disse para vocês, alguns são programados, outros podem ser previstos. É aquele espírito que reencarna com uma prova bastante difícil pelo fato dele trazer conflitos íntimos, conflitos pessoais, ter vivido no passado situações que o fez se desequilibrar, e aí então ele reencarna para vivenciar novamente aquelas provas pelo fato dele ter fugido dela, ou mesmo para que ele pudesse aprender diante daquela situação. E aí então ele terá, num determinado momento da sua vida, uma situação crítica. Essa situação crítica ele vai optar se ele continua a sua existência terrena ou se ele interrompe através do suicídio. Então pode ser previsto aquele momento capital em que ele pode fazer duas escolhas. Se ele fizer a escolha correta, a sua existência segue.
e ele então começa a vivenciar ali o sucesso daquelas escolhas. Se por acaso ele fraquejar, ele pode então interromper a sua existência e trazer mais complicações. Então esse e tantos outros exemplos que nós poderíamos citar, nesse mesmo livro, Juventude Interrompida, nós tínhamos ali jovens que traziam conflitos íntimos relacionados com distúrbios de autoimagem. Então ou se achava feio demais, ou se achava obeso demais, ou se achava magro demais, e então jovens que praticavam ali a bulimia, a anorexia, o uso de anabolizantes para poder fortalecer os músculos e tudo mais, e todas essas substâncias e todo esse comportamento acabou fazendo com que eles desencarnassem precocemente. Então vemos que a trajetória não era essa. Nenhum espírito então se programa para fracassar no seu projeto evolutivo. Mas essas experiências programadas, que nós podemos chamar de experiências capitais, vão exigir dele decisões importantes. Dependendo da forma como ele decide, ele pode então comprometer a sua existência ou dar sequência àquilo que foi programado. E além disso, nós temos situações menores. Falamos, por exemplo, um outro caso de casamentos. Pessoas que dizem, não, eu reencarnei e na minha programação reencarnatória constava aquele casamento. E diante dos estímulos que nós temos hoje na nossa sociedade, falando, por exemplo, sobre a sensualidade, o erotismo, relacionamentos muito mais baseados em prazeres do que compromissos e responsabilidades, muitos jovens, pelo fato de se sentirem atraídos, né, por essa beleza, por essa sensualidade toda, acabam se casando. Desse casamento vem um filho. Desse casamento pode surgir um divórcio, a separação. E tudo isso não estando programado na sua existência. Estava programado, na verdade, outras situações, outros relacionamentos que ele mesmo abriu mão. Porque o casamento é programado. Ele não é determinado. É o espírito, através das escolhas, que vai fazer com que essa experiência comece. Então nós poderíamos citar aqui vários e vários exemplos, várias e várias situações, para mostrar para nós que aquele caminho foi escolhido, a forma como o espírito vive, depende dele. Aqui embaixo, então, Kardec continua. A fatalidade está, portanto, nos acontecimentos que se apresentam ao homem como consequência da escolha da escolha de existência feita pelo espírito. Mas pode não estar no resultado desses acontecimentos, pois pode depender do homem modificar o curso das coisas, pela sua prudência, e jamais se encontra nos atos da vida moral. Então aqui inicialmente essa prudência pode fazer com que aquilo que se encontra programado como uma possibilidade para ele vivenciar aquela situação, dependendo do comportamento dele, ele não precisa continuar passando por aquilo. Ou ele não precisa necessariamente encontrar com aquela situação no decorrer da sua existência. Assim como ele pode criar situações, como nós vimos aqui, que também não estavam previstas. É na morte que o homem é submetido, de uma maneira absoluta, à inexorável lei da fatalidade, porque ele não pode fugir ao decreto que fixa o termo de sua existência, nem ao gênero de morte que ele deve interromper-lhe o curso. Então, inicialmente o que nós temos de fatal? É a sua desencarnação a partir do momento em que ele reencarna. Como nós sabemos que dentro das leis naturais, das próprias leis biológicas, ninguém aqui é imortal, avaliando o seu corpo físico, vai chegar um momento em que ele vai desencarnar. Isso é fatal. O que vai trazer para nós de experiências vai ser exatamente como foi colocado para nós aqui, o momento em que ele desencarna e o gênero dessa desencarnação. O gênero significa como o espírito vai desencarnar, ou seja, qual vai ser o tipo de morte que ele escolhe. Nós temos aquelas desencarnações que são tranquilas,
que são bem amparadas, aquele indivíduo que se encontra ali com todos os recursos para trazer ali a sua tranquilidade, como nós podemos encontrar aquelas situações em que ele se encontra isolado, aquelas situações em que existe grande violência envolvido. Luciane, bom dia. Então, esses gêneros de desencarnação, os espíritos, então, nós programamos antes da nossa reencarnação. Mas mesmo nisso, nós sabemos, existe também o livre-arbítrio, que nós podemos alterar essa situação, dependendo das escolhas que o espírito faz. Ele pode se envolver, por exemplo, em conflitos que não se encontra programado, e desses conflitos surgirem desencarnações precoces, desencarnações mais violentas, simplesmente porque não estava programado, mas ele criou essa situação pela sua escolha. Dudu pergunta, um desencarne coletivo pode não ser por uma programação, por exemplo, num acidente aéreo onde o avião deu defeito? Ou sempre haverá uma programação para alguns ou todos desse voo? Quando nós falamos em desencarnação coletiva, Dudu, nós temos inicialmente ali muitos espíritos envolvidos naquela situação. Não significa que todos eles estejam vinculados à mesma experiência do passado. Então imagina, por exemplo, que todos que estavam naquele avião, todos que estavam naquele edifício, todos que estavam naquela região onde aconteceu um terremoto, qualquer coisa do gênero, todos eles estavam vivendo a mesma experiência, pelo fato de estarem ligados ao passado, ao mesmo evento do passado. Isso não necessariamente é uma determinação. Às vezes aquele tipo de desencarnação será útil para todos eles. E o que nós lembramos é que, a princípio, todos nós escolhemos o gênero de desencarnação. Se o espírito não se expôs a uma situação anormal, é o caso, por exemplo, do indivíduo que, alcoolizado, ele sai dirigindo um carro, e desse acidente ele acaba desencarnando, de um acidente ele acaba desencarnando. Ele não reencarnou com a ideia de beber, de usar bebida alcoólica, provocar aquele acidente, etc, etc. Mas ele fez essa escolha. No caso, por exemplo, de um avião, de um acidente aéreo, o indivíduo não fez essa escolha para passar por aquela experiência. Portanto, nós podemos deduzir, aqui a gente sempre fala como dedução, e essa dedução significa que nós analisamos os elementos, analisamos a teoria e tiramos a nossa conclusão, porque não é possível que nós determinemos que esse caso diz respeito a essa situação. Luciane, bom dia. Nós todos os dias, de segunda a sexta, das 9 às 10h30. Tá? Então, seja bem-vinda. Então, nesse caso que a gente vê, quando o desencarne é uma situação que foge à escolha do espírito, então nós podemos concluir ou deduzir que existe uma programação para aquela situação. É o caso, por exemplo, de um acidente dessa natureza, é o caso de uma doença que afeta o espírito. Enfim, nós vamos colocando tudo aquilo que não depende da escolha do espírito, nós deduzimos que seja ali parte da sua programação. Quando o espírito se envolve numa situação e ele cria uma situação de desequilíbrio que provoca a sua desencarnação, aí nós vemos então que pode ter sido uma situação equivocada. O indivíduo, por exemplo, que se alistou para participar de uma força armada e vai para uma guerra. E ali acontece a sua desencarnação. Nós podemos deduzir que essa situação fez parte da sua programação, já que ele se envolveu naquela instituição, já que ele se programou para aquela desencarnação, e chegando à guerra acabou fazendo com que ele desencarnasse. Mas mesmo assim, durante a guerra, dependendo da forma como ele se comporta, nós encontramos, por exemplo, histórias, que aparecem em filmes, de soldados, de militares que vão para o campo de batalha e que se comportam como verdadeiros suicidas. Ele poderia evitar que aquilo acontecesse dependendo do comportamento dele. Nós temos até um exemplo muito bacana, aquele filme da Primeira Guerra Mundial, Até o Último Homem, conta a história de um soldado que na Primeira Guerra Mundial ele era protestante, ele era evangélico, e ele então, dentro dos seus princípios religiosos, ele tinha ali que não pegar em armas. E aí então disseram, mas como é que você quer ir para a guerra
sem pegar em armas. E ele falou assim, mas você pode ir para uma guerra fazendo vários outros tipos de trabalho sem que seja matar o seu semelhante. Então ele foi rejeitado, foi para o tribunal, e aí então definiram que ele poderia ir para a guerra. E ele acabou se tornando um herói, salvando a vida ali de dezenas de homens no meio do campo de batalha sem sequer dar um tiro. Então são situações assim que a gente vai vendo. A gente deduz que conforme o espírito desencarna sem que ele tenha criado aquela situação deliberadamente, ali existe uma programação. Quando ele se expõe, salvou então, dezenas de vidas ali foram salvas por causa dele. Quando ele se expõe a uma situação de risco, a reencarnação pode ser uma consequência, pode ser prevista, mas não significa que aquela seja a sua causa. A causa, por exemplo, pode ser que ele desencarne no final, passando por essa experiência de guerra, com toda tranquilidade, com a velhice ali alcançando, envolto ali com a família, com netos, bisnetos e tudo mais, ele desencarna tranquilamente. Enquanto que outro no campo de batalha foi bancar aquele herói, se expôs, desencarnou, sendo que ele poderia não ter desencarnado. Então, a princípio, é difícil para nós decidirmos definitivamente como acontece uma desencarnação, sem que nós tenhamos um entendimento sobre as circunstâncias que envolvem a programação reencarnatória daquele indivíduo. Como eu coloco sempre para vocês, se nós não conseguimos entender como se dá a nossa vida, como será a nossa desencarnação, fica muito mais difícil a gente tentar imaginar como vai ser a vida do outro. O Braz lembrou ali de Francisco de Assis, que foi para aquelas guerras, para as cruzadas lá naquela época que ele vivia também, e depois optou que não queria mais passar por tudo aquilo, ou seja, a guerra foi para ele uma experiência de despertamento. E aí envolve uma série de situações, conforme Kardec tinha colocado aqui em cima. Existe também a parte da influência espiritual. Nós vimos ali a influência dos espíritos durante a guerra, espíritos que nos induzem a uma situação de risco, espíritos que nos induzem à proteção, a evitar determinadas situações. Amanhã, inclusive, na Revista Espírita, nós vamos estudar nas conversas familiares de Além Túmulo aquela entrevista com aquele soldado argelino que desencarnou naquela guerra, defendendo a França. Então, naquele depoimento de um indivíduo durante a guerra, a gente vai tentar analisar mais ou menos o entendimento dele daquela situação. Talvez seja até interessante para complementar aquilo que a gente está vendo hoje. Depois Kardec continua. Segundo a doutrina comum, o homem tiraria dele mesmo todos os seus instintos. Esses procederiam, seja na sua organização física, pela qual ele não seria responsável, seja da sua própria natureza, na qual pode procurar uma escusa para si mesmo, dizendo que não é a sua culpa de haver sido feito assim. Então é aquela doutrina comum, como foi colocado, que você diz assim, mas Deus sabe o que faz e Deus é responsável por tudo. Então, portanto, eu não tenho motivo nenhum para me preocupar, porque foi Deus que escolheu que eu desencarnasse assim. Através do estudo da doutrina, portanto, a gente começa a entender o que significa essa fatalidade, qual é o nosso grau de responsabilidade a partir das escolhas que nós fazemos aqui durante a nossa encarnação. E vemos que, embora Deus tenha ciência, como diz o ditado popular, não cai uma árvore sem que Deus saiba, nós temos aquela nossa regra pétrea, dizendo que todos nós temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é uma concessão divina. Eu faço as minhas escolhas e recebo as consequências dessas escolhas. Sejam consequências positivas, sejam consequências negativas, dependendo da natureza da escolha que eu faço e da circunstância que eu crio a partir dela. A doutrina espírita é, evidentemente, mais moral. Ela admite para o homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E ao lhe dizer que se pratica o mal, cede a uma sugestão má que lhe vem de fora, deixa-lhe toda a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza.
Assim, segundo a doutrina espírita, não existem arrastamentos irresistíveis. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que o solicita para o mal no seu foro íntimo, como os pode fechar a voz material de alguém que lhe fale. Ele o pode, pela sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para esse fim a assistência dos bons espíritos. É isso que Jesus ensina na sublime fórmula da oração dominical, quando nos manda dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então aqui nós temos também não apenas a questão da programação reencarnatória que todos nós fazemos antes de estarmos aqui no mundo físico, temos também aqui as nossas tendências, temos aqui as escolhas que nós fazemos, e temos também esse elemento exterior, que são as influências espirituais ou mesmo as influências do meio onde nós nos encontramos. Então seria, de um exemplo claro que nós temos hoje na nossa sociedade, o indivíduo que reencarna num ambiente onde existe violência, onde existe ali todo tipo de imoralidades. E não falamos de condição social, porque da mesma forma que nós temos aquele que reencarna numa comunidade, numa favela, e corre o risco de receber influências daquele meio, as influências negativas, nós temos também alguém que tem ali uma posse, que tem ali família muito bem estruturada, ou um ambiente de grande poder, de grande influência, como acontece hoje, nós vemos no meio político, em que ele também pode ceder a essas tentações, a essas provocações. Então cada indivíduo vai reencarnar no meio de acordo com a necessidade. Ele tem essa liberdade de escolha, ainda que seja uma liberdade relativa. E quando ele se encontra nesse local, aí é por conta dele resistir ou não. Quando nós falamos mais uma vez das influências dos espíritos sobre nós aqui no mundo físico, nós falamos das influências negativas, mas falamos também das influências positivas. Então aquela imagem que nós temos, de um lado o anjinho sentado no ombro e do outro lado um diabinho, é uma realidade. Cada um fala ali, mostra para nós uma ideia, uma sensação, um prazer, qualquer coisa do gênero, mas a decisão é nossa. Porque do contrário, qual seria a conquista do espírito se ele não tiver liberdade de escolha? Que muitas vezes nós vemos, porque ele fez aquilo porque ele foi ordenado, porque ele foi conduzido, porque ele foi obrigado a fazer tal coisa. Então ele não tem responsabilidade nenhuma, já que ele não teve opção. E como o livre-arbítrio é algo definitivo para nós, então nós podemos até receber uma influência muito forte, uma influência que chega até quase a nos convencer. Mas isso vai também do meu caráter. E nós temos então essa proteção espiritual que nos ajuda na tomada de decisões. Até mesmo quando o indivíduo não é capaz de tomar decisão por si próprio, ele acaba sendo beneficiado com auxílios exteriores que vão ajudá-lo nessa condução. Como acontece, por exemplo, que nós já estudamos, nos casos de subjugações, processo obsessivo dos mais graves, em que o indivíduo praticamente tem ali o seu livre-arbítrio tolhido, mas aí então ele acaba recebendo assistência exterior para ajudá-lo no reequilíbrio e no seu fortalecimento moral. Continua dizendo para nós aqui o texto. Essa teoria da causa excitante dos nossos atos ressalta evidentemente de todos os ensinamentos dados pelos espíritos. E não somente é sublime de moralidade, mas acrescentaremos que eleva o homem aos seus próprios olhos, mostrando-o capaz de sacudir um jugo obsessor, como é capaz de fechar a sua porta aos importunos. Dessa maneira, ele não é mais uma máquina agindo por impulsão estranha à sua vontade, mas um ser dotado de razão, que escuta, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Acrescentamos que, malgrado isso, o homem não fica privado de iniciativa, não age menos pelo seu próprio impulso, pois, em definitivo, ele não passa de um espírito encarnado
que conserva, sob o invólucro corpóreo, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. As faltas que cometemos têm, portanto, sua origem primeira nas imperfeições do nosso próprio espírito, que ainda não atingiu a superioridade moral a que se destina, mas nem por isso tem menos livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dada para purgar-lhe de suas imperfeições através das provas que nela sofre. E são precisamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que se aproveitam do fato para fazê-lo sucumbir na luta que empreendeu. Aqui então, é só para a gente complementar o raciocínio. Nós tivemos já no livro O Céu e o Inferno, naqueles depoimentos que Kardec colheu de muitos espíritos, alguns, por exemplo, naquela sessão de criminosos arrependidos, quando eles fazem uma análise daquilo que eles viveram, muitos deles vão dizer que escolheram aquelas provas, mas fraquejaram. Que era o caso, por exemplo, de um indivíduo que reencarnou num ambiente perigoso, num ambiente de crime, porque ele também tinha essa tendência, e aí então ele seria influenciado a dar vazão a esse comportamento, mas então ele acaba resistindo ou acaba cedendo. Desses depoimentos, os espíritos então falavam que eles cederam a esses comportamentos. Alguns, inclusive, disseram que fizeram essas escolhas dando um passo maior do que a perna. E mesmo assim isso foi concedido, não sabemos por que critério. São Luís, numa das explicações a Kardec, falava que o espírito escolheu aquela prova e foi para ele concedido. Quando nós vemos a Condessa Paula, naquele depoimento, de um espírito que desencarnou numa condição de um espírito feliz, porque conseguiu viver a todas as experiências aqui do mundo material de um modo exemplar. Então ela era uma mulher bonita, rica, influente pela posição, pelo título que ela possuía na sociedade, todos os ingredientes ali para poder fazer com que ela fracassasse. Mas ela conseguiu utilizar a posição, a riqueza que ela tinha, toda a influência que ela exercia para fazer a caridade, para poder beneficiar aquela sociedade onde ela se encontrava de todas as formas. E depois da sua desencarnação ela disse: escolham a prova da riqueza. Que bom, Luciano, que bom. Então, escolha a prova da riqueza como sendo a última, porque é a mais difícil. Mas vamos supor que no plano espiritual eu afirme que eu quero viver uma experiência de riqueza. E o espírito, nosso orientador, vai dizer: olha, vai com calma, porque é uma situação difícil. E eu vou dizer: eu sei que é difícil, mas a miséria que eu vivi na minha última encarnação foi muito mais dolorosa, então eu quero porque eu quero viver isso. E os espíritos, então, analisando todas as circunstâncias, vão dizer: muito bem, se você quer, então a gente vai te conceder essa condição. Olá, Flávio. Mas fique sabendo que é uma situação difícil. Aí então eu reencarno num ambiente de fartura, um ambiente de riqueza, e eu começo a utilizar todos esses recursos para desfrutar de todos os prazeres. Acabo consolidando dentro de mim o egoísmo, o vício, a futilidade, o apego material, e aí então por uma circunstância eu desencarno, volto para o plano espiritual muito mais comprometido do que eu estava. Porque eu insisti em vivenciar uma prova para a qual eu não me encontrava ainda preparado. Mas me foi concedido como parte de um aprendizado. Então o espírito que é sábio, o espírito que já consegue alcançar uma pequena sabedoria, alcançar uma pequena sabedoria no plano espiritual, ele faz escolhas exatamente seguindo aquele preceito que nós conhecemos, aquele ditado popular, na verdade, que Deus não coloca uma cruz mais pesada do que os ombros podem carregar. E essa cruz, ela não significa apenas as nossas dores, significam também as experiências que nós vamos vivenciar.
E como nós temos a certeza de que tudo conspira para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, até mesmo os sofrimentos que nós vivemos, nós entendemos como sendo parte de uma experiência de aprendizado que nós precisamos. E nós analisamos as limitações de cada um de nós, observando, por exemplo, que aquilo que é para o outro uma dificuldade, para mim pode não ser. Eu vou analisar, por exemplo, poxa, mas você está vivendo a sua vida, passando por esse problema, você está reclamando por causa disso? E a pessoa, sim, para mim parece que é uma coisa insuportável. E para quem está de fora, poxa, mas você pode lidar com isso com toda facilidade. Então por isso que nós vemos que cada um tem ali a sua fraqueza, cada um tem a sua dificuldade, e cada experiência, cada prova, cada expiação vem exatamente na medida de cada um, para poder fazer com que nós coloquemos em prática todos os nossos valores para superar essas dificuldades. Porque depois de superadas, certamente nós podemos ali desfrutar do privilégio de sermos aqueles espíritos que cumpriram todos os compromissos que foram programados. E em compensação, aqueles que fraquejam, que desistem, lamentavelmente terão que vivenciar de novo essas provas. Uma situação também que nós colocamos bastante aqui no nosso dia a dia, porque não adianta falar de situações muito teóricas, né, se isso não nos tocar aqui na nossa vida real. É o caso, por exemplo, de pessoas que vivem relações matrimoniais extremamente difíceis. Aquele cônjuge complicado, aquele cônjuge problemático, ou muitas vezes nós também contribuímos para que aquela relação seja uma relação difícil. E aí então, analisando aquilo que os espíritos trazem de ensinamentos para nós, eles vão falar que todo casamento, toda família, é um aglomerado de espíritos comprometidos com o passado, que através dessa reunião têm a oportunidade de se reajustarem. Mas como hoje nós vemos uma facilidade muito grande naquela ideia do casamento e casa e separa, muitos espíritos que se juntam e que se reencontram, que por si só já é um processo extremamente complicado, desperdiçam essa oportunidade dizendo, olha, eu não tenho obrigação de aceitar esse tipo de coisa. Então eu prefiro, cada um cuidar da sua vida, eu prefiro seguir meu caminho. Certo que os espíritos dizem que todos nós temos um limite para suportar as dificuldades de uma relação. Mas hoje essa situação de casamento se tornou tão banal que esse nível de exigência diminuiu bastante. Então, por qualquer motivo, as pessoas simplesmente abrem mão dessas relações, abrem mão dessas experiências. Eis então que uma situação que seria definitiva, determinante para a felicidade ou infelicidade de um grupo de espíritos, acaba sendo adiada para uma outra encarnação em que terão que revivenciar tudo aquilo, para poder ajustar aquilo que não foi ajustado. Flávio lembrou, né, sempre em busca de ajustes e reajustes de sentimentos. Muitas vezes, né, Flávio, a gente acaba vendo de um modo superficial a relação matrimonial, acreditando que basta apenas estar ali presente um com o outro, preocupado com as contas que tem que pagar, preocupado com o trabalho do dia a dia, sem avaliarem, né, os sentimentos que estão envolvidos e que precisam passar por transformações para que aquela relação fique harmoniosa. Então são situações assim que nós encontramos. Muitas vezes o indivíduo vive uma vida social, uma vida material com dificuldades, não consegue ali ter os recursos para manter ali a situação básica da sua existência. Muitas vezes tem ali doenças que acabam acometendo o indivíduo a ter limitações, a ter dores, sofrimentos. Tudo isso se encontra devidamente programado. Então, quando nós falamos em provas de caráter, as provas que nós vivenciamos, nós falamos de provas morais. Então não é a doença em si, não é o casamento em si, e nem a situação social em si,
mas é de que modo que nós vamos reagir vivendo em cada uma dessas situações. Eu vou me revoltar? Eu vou me entregar àquela situação? Eu vou desistir? Se está programado, é porque é uma necessidade do espírito. E cabe a ele trabalhar para minimizar, tanto quanto possível, os efeitos dessas experiências. E é o que, infelizmente, nós não encontramos hoje. São muitos os estímulos para que a gente simplesmente abra a mão e fuja desses compromissos. Mas os espíritos reforçam o tempo todo. Sejamos corajosos para vivenciar as experiências que nos chegam, tanto quanto possível, com todo o esforço e com toda a dedicação, certo de que nós não estamos sozinhos. Flávio lembrou, né, tem uma rede de compromissos, né? Vários livros nos mostram isso, no caso dos casamentos, das relações familiares, né? O Brasil vai colocar, né, vai ter que voltar com a mesma encrenca, com a mesma sogra, né? Pois é, Brasil, ainda tem aquela situação. Não apenas volta com as mesmas situações, como volta com o agravante daquilo que causou. Muitas vezes uma mágoa, um ferimento que não havia necessidade de ser, acaba se complicando. Fatival colocou, às vezes aguento, mas é muito doloroso. Como lembra André Luiz, né, Fatival? Aquele companheiro ou aquela companheira que nós vivemos hoje, que acabam, aqueles companheiros problemáticos de hoje, ficaram problemáticos porque nós criamos esse problema no passado. Eles são assim, muitas vezes por nossa culpa, pelo fato de nós termos criado nele aquele sentimento. Então, na verdade, nós somos aqueles espíritos que trabalham pela reconciliação. E acaba sendo sempre muito difícil. Luciane colocou, né, vivo um casamento cheio de provações, tenho muito em mente que existe um propósito para isso e me mantenho firme, né? Essa é a ideia. Esse é o entendimento que nós temos a respeito das experiências que nós estamos vivenciando. O Flávio coloca, né, aí a sogra volta como sua filha, muda tudo como reajuste, não gostava, mas agora eu amo. Pois é. A programação reencarnatória sempre procura encontrar aquela linha de raciocínio mais efetiva, aquele programa mais eficaz para que possa tudo dar certo. O detalhe, né, Flávio, é que dependendo da forma como as relações acabam acontecendo, nós já chegamos a falar sobre isso, né, só focando um pouquinho mais nessa questão das relações familiares, cada tipo de relacionamento que nós temos, cada configuração familiar, traz para nós um tipo de experiência. Então nós, por exemplo, hoje, podemos ter várias experiências acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos o casamento, é uma relação de igual para igual. Nós somos filhos, é uma relação em que os nossos pais exercem sobre nós uma hierarquia, né, uma certa hierarquia. Se nós temos um filho, nós somos os responsáveis por esses espíritos. Se nós temos irmãos, estamos ali também ombreando com esses espíritos. Cada posição que nós ocupamos traz um tipo de sentimento, um tipo de ideia na relação com o outro. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E quando nós entendemos o propósito das reuniões familiares, nós começamos a nos comportar de um modo diferente, percebendo que aquela união não é ocasional, não é acidental, mas dependendo da forma como nós agimos durante esse período, que pode ser um período longo, a gente lembra que não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho, ex-irmão. Tem até ex-marido, ex-esposa, mas o resto continua fazendo parte da nossa existência. Dependendo da forma como nós damos continuidade a essa relação, o nosso futuro será mais complicado ou já resolvido. Pois é. Fatival colocou, né? Tenho não de aguentar, mas tenho que amar, mas é muito doloroso, né? Já pensou meu companheiro como filho? Seria uma total revolução, né? Pois é. Né? Isso que hoje é um peso e dor seria amor e companhia carinhosa no futuro, né? O Brás coloca, né? A sogra vem como neta. Aí vai babar em cima da sogra, né, Flávio?
Porque aí o avô babando em cima da neta não tem coisa mais linda, né? E aí depois você lembra assim, quem é essa neta linda que você tinha? Era sua sogra, lembra? As redes de compromisso vão se fechando aos poucos. Por isso não podemos esquecer, nossos filhos são espíritos, né? E não é à toa que os espíritos dizem para nós a respeito da família consanguínea e da família espiritual. A família espiritual é aquela que se junta e se fortalece essencialmente pelo amor entre os espíritos. E a família consanguínea é aquele grupo que vai juntando os espíritos conforme os seus compromissos e necessidades. Então, se hoje nós temos uma família consanguínea que traz para nós aquelas dificuldades e tudo mais, se nós conseguirmos vivenciar bem e equilibradamente essa experiência, nós retornaremos ao plano espiritual, nos juntando com a nossa família espiritual. Do contrário, nós chegaremos no plano espiritual e faremos uma nova programação para reviver aquela experiência que foi fracassada aqui no nosso plano físico. Então tudo chega para nós de um modo programado, de um modo bem direcionado, e cabe ao nosso livre-arbítrio, tomarmos as melhores decisões. Então sejamos espíritos sábios nesse sentido. Continua aqui Kardec para nós, vamos lá. Falava para vocês aqui sobre aquilo que é uma fraqueza para o espírito e que acaba sendo ali uma porta de acesso aos espíritos inferiores que nos estimulam nesse lado negativo que nós ainda temos. Se ele sai vitorioso dessa luta, ele se eleva. Se fracassa, continua a ser o que era, nem pior, nem melhor. É a prova que terá de recomeçar, e para o que ainda poderá demorar muito tempo na condição em que se encontra. Quanto mais ele se depura, mais diminuem as suas fraquezas e menos acessível se torna aos que solicitam para o mal. Sua força moral cresce na razão da sua elevação, e os maus espíritos se distanciam dele. Aqui falando, né, dos espíritos, então, que nos influenciam. Rapidamente aqui, deixa eu ver, o braço colocou. Eu era adolescente, nem espírito eu era. Um espírito me avisou com quem eu iria me casar. Fiquei bravo, né? Só amanheci chutando o cachorro, né? Pois é, Brasil. E algumas vezes as revelações chegam para nós, né? Não entendemos por que motivo, por que privilégio, mas isso acontece, né? Aconteceu a minha esposa há mais de 40 anos, né? Por isso que você se virou cantor, né? Para cantar as suas modas de viola para ela, não? Fatival colocou nesse pensamento, é muito lindo, né? Não tem mais essa regra natural da vida. Que filho não pode morrer antes dos pais, não existem regras, né? A única regra que existe é a regra da programação que nós escolhemos. E para finalizarmos, todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como a Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. Eis porque nela vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para não regressar a este mundo após essa passagem e para merecermos repousar no mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina inteiramente e onde nos lembraremos dessa nossa permanência nesse planeta como de um tempo de exílio. Então esse estímulo final que Kardec coloca para nós é exatamente aquilo, né? Se nós soubermos aproveitar essa preciosa oportunidade que nós temos aqui dessa reencarnação, mais felizes nós estaremos no plano espiritual e, sendo felizes, viveremos com espíritos felizes também. Para a gente poder aqui facilitar o nosso entendimento, nós vamos aqui para as orientações de Miramês, que vai reforçar essas instruções. Deixa eu só preparar aqui rapidamente o texto, só um instantinho. Ele diz assim para nós. O texto, então, chamado Ações Humanas, capítulo 8, da questão 872 aqui do Livro dos Espíritos. Sabemos a responsabilidade de escrevermos sobre o Livro dos Espíritos. No entanto, nos propomos a fazê-lo no intuito de esclarecer cada vez mais as leis naturais
que exercem total influência sobre todas as coisas, principalmente os espíritos. As leis existem por existirem, almas para educar. Mais uma vez então, as leis existem por existirem almas para educar. Nós chegamos a até falar sobre isso essa semana, a respeito das leis que existem aqui no nosso mundo material. São leis da Constituição, são leis do Código Penal, são leis do trânsito, leis disso, leis daquilo. E se existem leis, é porque nós precisamos de normas, nós precisamos de regras para direcionar as nossas ações, trazendo nesse caso, até mesmo as punições no caso das infrações. Nos mundos mais adiantados, a compreensão é plena. No nosso, existem ainda regras. Em alguns lugares do mundo ainda, nós sabemos, algumas dessas regras são extremamente brutais, como é o caso, por exemplo, de pena de morte, que nós encontramos em alguns ambientes aí da nossa sociedade. Mas diz aqui para nós em Tamiramês: as leis existem por existirem almas para educar. Depois que as almas estiverem despertadas em todos os seus valores, elas serão as leis andantes, que por toda parte somente farão a vontade de Deus. As ações humanas e mesmo as espirituais, digamos dos espíritos livres, partem de uma vontade de acionarmos ou não, segundo o nosso livre-arbítrio. Existe sim uma programação de Deus. As leis de Deus agem por toda a criação, e vivemos dentro dela. Estamos presos ou somos escravos da lei. Quando falamos em livre-arbítrio, não quer dizer que somos totalmente livres, que nos é dado fazer o que quisermos, onde quer que seja. Nunca seremos livres de Deus. Ele nos dirige através dos seus emissários, educando nossas emoções e disciplinando nossos impulsos. Nós temos liberdade para escolher o que o Senhor achar mais conveniente. O ignorante não pode ter livre escolha em tudo o que deseja. Já pensaste se os encarnados, todos eles, pudessem escolher à vontade o tipo de vida que desejam e tudo mais? A própria lei humana corta seus interesses pela disciplina, e por vezes a consciência não concorda, e a consciência é Deus nos convidando para o amor. Antes da gente continuar, chegamos a falar sobre isso em outra oportunidade, que as nossas experiências aqui no mundo físico não são apenas experiências de provas morais, de acordo com os resgates que nós temos que fazer ou os aprimoramentos dentro das nossas provações. Estarmos aqui no nosso mundo regrados pelas leis da sociedade é um processo educativo para o espírito. Assim como, por exemplo, uma criança que dentro de casa tem ali as orientações dos pais. Nós falamos naturalmente de uma família bem estruturada, pais conscientes, que vão dizer para os filhos a hora de acordar, a hora de ir para a escola, a hora do banho, colocar as coisas em ordem, o que ele precisa comer. É um processo educativo também para o espírito, porque ele vai entendendo a importância das regras e as consequências dessas regras na sua vida. Aí depois ele passa para convivência social com outras crianças, em que também há regras de conduta. Não são regras escritas, mas são regras de respeito, de disciplina, de participação em atividades coletivas. Depois a criança vai para a escola, hora para entrar, uniforme, conduta dentro da sala de aula, respeito com os colegas, com os professores, dias marcados. Depois ele passa para a universidade, passa para o trabalho, em que ele vai ter que cumprir também novas regras. E tudo isso o espírito vai se educando. Ele vai entendendo o porquê das coisas, ele vai entendendo como funciona o sistema que nos organiza, que nos disciplina, que nos equilibra. Porque do contrário, nós viveríamos no caos, como acontecia no passado. Então aquilo que hoje nós vemos o acaso acontecendo, faz parte de um processo de aprendizagem. Porque o espírito que já vivenciou essa situação de disciplina em mundos como os nossos, de provas e expiações, e também de mundos de regeneração, que será ali o próximo estágio do nosso planeta,
O espírito que vive no mundo feliz, um espírito puro, ele não precisa de regras, porque ele já está disciplinado. Ele sabe o que fazer, como fazer, onde fazer, de onde vêm essas ordens, para quem fazer. A sua consciência já se encontra desperta. Por isso, então, como é colocado para nós, que a disciplina é liberdade, como a gente sempre fala. Continua aqui para nós Miramês. Para que entendamos o livre-arbítrio, é necessário mais despertamento espiritual nos caminhos que percorremos. É preciso orar e vigiar mais, que os ensinamentos da vida surgirão gradativamente para o nosso bem-estar. E aqui nós lembramos, né, como já tratamos também. Quando nós voltamos na história da humanidade, sim, exatamente, né, porque é através dela que a gente vai se organizando até que as virtudes vão aflorando, porque por enquanto elas continuam em estado latente, a maioria delas, ou ainda pouco desenvolvidas. Com o passar do tempo a gente começa a ter uma compreensão maior. E aí o espírito virtuoso é aquele espírito que desfruta de grande liberdade. Então, como eu dizia, voltando no tempo, estudando um pouco da nossa história, nós lembramos como era o comportamento da humanidade ainda tão primitiva, com suas leis tão duras, em que a execução, as guerras, a agressividade, tudo isso fazia parte do nosso dia a dia. Hoje, quando nós encontramos esses pequenos focos de indisciplina nesses moldes do passado, nós ficamos estarrecidos. O que mostra para nós, sem dúvida, algo muito positivo, porque se a nossa consciência desperta e isso nos choca, significa que nós não fazemos mais parte disso. Mas no passado nós éramos participantes. Nós éramos criadores de situações problemáticas por não termos ainda o entendimento. E aí sofremos as consequências. Fomos educados duramente pelas leis daquela época. E hoje nós nos comportamos de um modo diferente. Então existe uma evolução na nossa conduta, o que significa o despertar de novas virtudes. Diz o texto, a fatalidade existe em relação a algumas coisas, como já foi dito. Em outras, pode ser modificada pela misericórdia divina, inspirada na fonte do amor. A desencarnação é uma fatalidade, por ser imutável e certa, como o nascimento na faixa em que se encontra o homem. A vida é uma fatalidade, e, queiramos ou não, temos de viver. Por esta visão das coisas, podemos reconhecer outras, mas a condição moral muda por fora, se mudada por dentro da vida, na intimidade dos corações. Quem faz a fatalidade são os erros, os procedimentos inferiores às paixões. Vamos ouvir Paulo falando aos Romanos no capítulo 7, versículo 17. Neste caso, quem faz isso não sou mais eu, mas o pecado que habita em mim. Sobre as ações humanas, os efeitos que se acumulam na consciência, tornando-se fatalidade, os feitos, que se acumulam na consciência, tornando-se fatalidade, são sementes plantadas, as sementes plantadas dão frutos. O homem não é uma máquina como a dos homens. Certamente que não, porque as máquinas foram feitas por ele e o espírito por Deus. A diferença é muito grande em todas as sequências da vida. A ideia de Deus nesse sentido ainda não penetrou a mente humana, e quase sempre os seres humanos entram em contradição acerca do livre-arbítrio, porque diante de Deus e das suas leis, somos servidores para sempre. As faltas que cometemos têm por fonte única a ignorância. Quando aprendermos o mal que ela nos causa, será pela inteligência que iremos nos afastar delas, passando a viver somente a verdade, que tem o condão de nos dar a liberdade. Oremos e confiemos. Procuremos fazer a vontade de Deus, se a capacidade suportar, que o resto virá por misericórdia.
onde o amor será sempre o canal de Deus para seus filhos do coração. Então, essas colocações de Miramês, para fechar aqui as nossas reflexões, mostra exatamente isso. O tempo de amadurecimento, a mudança de atitudes que nós temos que ter a certeza que para cada ação que nós praticamos haverá uma reação. E usando aquela comparação, aquela analogia de que tudo aquilo que é plantado gera um fruto, nós temos que ter sabedoria para plantarmos as sementes certas, para tomarmos as decisões certas. Muitas vezes nós vemos, pessoas da nossa convivência, ou mesmo nós muitas vezes, desanimando, porque por mais certo que nós nos comportemos, parecem que as coisas não dão certo. Parece que a resposta nunca vem da forma como nós gostaríamos. E até nisso os espíritos já falaram a respeito das fatalidades. Ele diz que muitas vezes um indivíduo, perguntou Kardec, é perseguido por uma onda de azar que parece que nada dá certo. E os espíritos respondem, muitas vezes foi ele que escolheu esse tipo de experiência. Ou, outras vezes, são as decisões que ele toma que não dão certo. Porque sofrendo, quando nós estudamos sobre a liberdade de consciência, nós temos então que viver numa sociedade, nós sofremos uma limitação muito grande na nossa consciência. Porque nós gostaríamos de ser de um jeito, de viver de tal forma, de ter alguma coisa, de estar com alguém, mas a sociedade impõe para nós um padrão de comportamento que nós simplesmente temos que seguir a grande maioria. Tanto é assim que quando nós agimos de uma forma contrária, embora seja positiva, mas de uma forma contrária àquilo que os outros vivem, somos apontados, somos criticados. E aí então eu prefiro ser como a maioria do que ser do meu próprio jeito. E aí então os espíritos dizem que nós devemos ter consciência de que aquilo que a gente faz, que as escolhas que nós tomamos, vão nos proporcionar o bem. Se nós fazemos isso com consciência, não importa o que a sociedade faça. Nós estamos construindo o nosso próprio caminho, seguindo essas leis, essas regras, esses ensinamentos mais elevados. Então ainda é muito difícil para nós. O que nós vemos hoje são pessoas que muitas vezes destoam no seu comportamento, mas fazem isso por um prazer egoísta. Outros destoam no seu comportamento por viverem virtudes que nós ainda não estamos acostumados. Então cabe a nós tomarmos as nossas decisões para escolhermos de que forma que nós vamos viver as experiências do caminho que nós mesmos programamos. E temos a confiança de que Deus se encontra no controle de tudo. Se as coisas são como são, é porque elas deveriam ser. Mas a forma como nós vamos viver essas experiências dependem de nós. Então, meus amigos, encerrando por aqui então esse nosso capítulo 10, aqui do resumo número 8, aliás, do item número 8, resumo teórico do móvel das ações humanas, nós concluímos aqui então esse nosso capítulo, lembrando que o próximo capítulo a ser estudado vai ser o capítulo número 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então, só para a gente poder lembrar, essa é a nossa última semana de estudos do Livro dos Espíritos. Essas 3 próximas semanas serão dedicadas ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade e também da Revista Espírita, a partir de segunda-feira, para que a gente possa entrar no nosso recesso na semana do Natal e na semana do Ano Novo. Mas amanhã estaremos de volta por aqui, firmes e fortes, estudando então a nossa Revista Espírita. Então, fechando por aqui, lembrando então que no próximo ano, a partir